Bahia já está indo para Manchester. Vou colocar agora a lista de jogadores que viajaram. Pode soltar aí para a gente começar a discutir. Goleiros Andrei, né? Na verdade, o Adriel, perdão. Danilo Fernandes e Marcos Felipe. Laterais André, Cicinho, Gilberto, Rian, Caio Roque, né? Aí vem David Duarte, Gabriel Xavier, Canu, Marcos Vitor e Vitor Hugo, são os zagueiros. Cauli, Everton Ribeiro, Jean, Lucas, no caso, o Rezende, o Sidney, que não está na foto, Tassiano e Iago Felipe. Atacantes, Ademir Biel, Everaldo, Luciano Juba e Rafael Ratão. Carlos Cardoso, esse elenco para iniciar, tá bom ou precisa melhorar muito? Precisa melhorar um pouquinho. Veja, vamos lá, é um bom elenco. Né? Ano passado, quando o Bahia estava lutando para não cair, a gente falava que o Bahia tinha um elenco que poderia competir melhor do que estava competindo. E esse elenco não sofreu perdas relevantes. Mas a gente enxerga, por exemplo, uma carência no lado esquerdo da defesa. Você não tem um lateral esquerdo. O Juba está colocado na lista como atacante. Né? O Camilo Cândido saiu, o Matheus Bahia não está na lista. Chaves já foi? Chaves já foi. Então, o Bahia precisa fazer uma movimentação para suprir essa carência. A gente também observa que o Bahia está confiando na linha de zagueiros que terminou a temporada. A gente não tem novidades na lista de zagueiros e as especulações em relação a nome de zagueiro também esfriaram. Então, vamos aguardar como o Rogério Ceni está pensando em montar esse time, mas é sim um bom elenco, só não é um elenco que eu acredito que está fechado. Não é um elenco que está pronto para disputar as competições, não. Everton Ribeiro e Jean Lucas, os dois estão na lista. Até que ponto, qual é o peso positivo da presença dos dois na intertemporada? Os dois reforços. Excelente, na minha opinião, excelente, Fábio, porque a gente está falando de dois jogadores que chegam para vestir a camisa de titular, que são jogadores que vão estruturar um setor carente também do Bahia, o meio-campo, e você observou que eu até tirei um pé um pouco assim para falar do meio-campo, porque o Bahia já tem dois movimentos importantíssimos. O Jean Lucas vai se tornar oficial em breve, mas já viajou, e o Everton Ribeiro anunciado. O Everton Ribeiro serve como estandarte, como um cara que vai representar a mudança do Bahia de patamar, né? Um cara que tem uma liderança, que tem uma carreira vitoriosa e que tem muito a entregar também tecnicamente. E o Jean Lucas é um jogador que ainda tem um futuro muito longo pela frente, um futuro promissor, e eu acredito que vai ser um jogador que vai acrescentar muito na força e na qualidade do meio-campo do Bahia, principalmente a partir da cabeça de área. Agora, Cássio, dois não viajaram. O volante Diego Rosa, aí eu já soube que foi um pedido dele, ele pediu para ficar, para estar aqui na estreia do Campeonato Baiano. E o Citadini, que a gente não sabe se pediu para ficar ou se foi uma definição da comissão técnica para ele também ser utilizado nesses primeiros jogos do Baiano. Vamos lá, são dois jogadores, Fábio, que a gente entende como natural não terem ido para Manchester. Por quê? O Diego Rosa perdeu espaço na reta final do campeonato, teve problemas particulares, mas o fato é que foi pouco aproveitado, apesar de ter entrado nas últimas partidas em um outro momento. O Citadini também entrou no último jogo, mas esse, inclusive, foi contratado com uma expectativa muito maior do que o que ele conseguiu entregar no Bahia. Então, se eles quiserem ficar para poder jogar o Campeonato Baiano, é uma estratégia interessante, que eles podem se mostrar relevantes para uma competição que classifica para a Copa do Brasil. O Bahia não pode simplesmente largar de mão o Campeonato Baiano. Agora, se for uma decisão da comissão técnica, em especial no caso do Citadini, eu acredito que seja, sim, um encaminhamento para que ele possa deixar o clube. Situação parecida do goleiro Adriel, né? Esse viajou, mas pediu para voltar mais cedo. Ainda não está definido, mas ele quer jogar, ele estava cotado para o pré-olímpico, acabou perdendo espaço, não jogou no Bahia porque o Marcos Felipe não deixou, mas ele quer estar aqui porque ele quer ganhar ritmo de jogo. E também pode estar cumprindo vamos dizer, essa estratégia, né? De aproveitar que o Bahia vai ter jogos importantes por competições oficiais, no caso do Campeonato Baiano, e o time ainda vai estar em meio à pré-temporada ali de Manchester. E o Adriel pode aproveitar essa oportunidade para mostrar serviço em jogo, em campo, não teve essa oportunidade no Bahia ainda, e aí, quem sabe, competir efetivamente pela titularidade, que hoje parece realmente ser do Marcos Felipe. Fale desses 4 jogadores aí, atletas, oriundos assim da base, com idade de base, né? O Rian, lateral esquerdo, foi destaque no Sub-20, tá por aí. Tem também o Sidney, né, que é o mais novo, 17 anos, vai sair lá da Copinha São Paulo para poder viajar. Gabriel Xavier e o André, que já tem 3 anos no time principal, mas ainda tem idade de base. Duas surpresas para mim. O Rian, que renovou, ok, mas ainda não teve essa oportunidade com o Rogério Ceni, mas vai viajar, então acredito que vai ter uma oportunidade de trabalhar e mostrar serviço. E o André é a surpresa ainda maior. O André parecia que o Bahia estava meio que desistindo do André, e eu não vou nem criticar o Bahia por isso, que o André, efetivamente, no dia a dia não estava se ajudando. Mas uma nova temporada, um jogador jovem, é talentoso e pode sim se transformar em um ativo interessante para o Bahia. É bom lembrar que o reserva do Gilberto hoje é o Cicinho. Se o André resolver jogar futebol até que ele já mostrou, ele tranquilamente tira o Cicinho dessa fila e vai para ali, para a primeira opção de suplência para o Gilberto, quem sabe até virar titular, se realmente mantiver uma regularidade. Então, são jogadores que são bem interessantes para o futuro do Bahia. O Sidney, esse
foi pro meio campo ali, eu fiquei na dúvida, será que Caio Alexandre vem? Será que vai se juntar ao time em Manchester? Mas é um jogador também muito promissor. Bom, e aí Santiago Arias, né? O Bahia segue de olho, o atleta com destaque na seleção colombiana, lateral direito, o que pode pintar tá sem clube e o Bahia parece que mostrou interesse. É, um lateral direito, né? E a gente acabou de falar do André, três, né? sabe que o Cicinho continua no time, então o Bahia pode estar fazendo um movimento por oportunidade de mercado, né? Ou está com algum tipo de planejamento para esses dois nomes, ou para o Cicinho ou para o André, porque eu acredito que o Gilberto tem uma condição confortável e estável no Bahia. Charles, que jogou no Ceará, pode ser o plano B caso Caio Alexandre não venha. E além disso, o Matheus Bahia pode realmente ir, pode não, ele vai sair e vai para o Ceará. Estou juntando os dois assuntos, que o Charles ficou muito conhecido no Ceará. Fala um pouco do Charles e dessa saída do Matheus. O Charles, ele machucou um pouquinho o torcedor do Bahia, né? Campeonato Nordeste 2020, a Copa Nordeste 2020, ele foi um dos destaques do time campeão. É um jogador interessante, quando saiu do futebol brasileiro tinha ali uma perspectiva, inclusive, até de crescer mais na carreira, mas eu não consigo colocar o Charles no mesmo patamar hoje do Caio Alexandre. Para mim, se o Bahia contrata o Charles em vez do Caio Alexandre, há uma perda, pelo menos no anúncio, em termos de expectativa, porque o Caio Alexandre vive um momento que o Charles não viveu aqui no futebol brasileiro, por exemplo, e está no futebol dinamarquês, que é um futebol de segunda ou terceira prateleira do futebol europeu. No caso do Matheus Bahia, para mim é bom para os dois, Fábio. É bom para o Ceará, que vai ter um jogador que é disciplinado taticamente, um jogador que consegue cumprir papéis interessantes, tanto atacando quanto defendendo, e para o Bahia e para o próprio Matheus Bahia também, porque o Bahia já não está tendo espaço para ele. O Matheus Bahia, ano passado, perdeu muito na concorrência pelo lado esquerdo, algumas oportunidades passaram, ele não aproveitou, e quem sabe lá no Ceará, vai chegar como favorito em Copa do Nordeste e principalmente em Série B, ele possa reencontrar um caminho na carreira, porque é um jogador que tem qualidade.